Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo, Deus, obrigado por entrar em nossa presença, Senhor, por nos proteger de todo o mal, dos falsos, dos mentirosos. Cuida de nós, Senhor, é o que te peço. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cuida de cada um, Pai. Liberta, cura, dá o que falta a cada um, aquele pouco que com o Senhor é alegria, é felicidade. Confie em Deus, não se preocupe em ninguém que está hoje se afastando de nós por andarmos com Deus, na justiça, na verdade, em Deus. Vamos continuar agora entrando no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento, que é o que não existe hoje em 2026, para a remissão dos pecados. 2026 você vê nas igrejas a pregação para que você tenha dinheiro, tenha bens, né? Mas ninguém vê pregação para o arrependimento. Quando fala arrependimento é aquela coisinha bem singela, para que a pessoa não coloque na cabeça o arrependimento. Voltem para Cristo. E toda a província da Judéia e as de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Hoje tem pessoas, falsos pregadores, que ainda vão para o Jordão batizar. Lá não tem mais João não, lá está o Rio Jordão. Jesus disse que o batismo é em qualquer lugar que houver, onde você aceitar Jesus, ali passa uma aguinha na cabeça, acabou. É o batismo do Espírito Santo. Aqui não, estão enganando o povo, indo para o Jordão. Onde é que João está lá mais lá no Jordão? Quem batizava no Jordão era João. Mas infelizmente as pessoas gostam de mentiras, de mentirosos. Voltem para Cristo. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos. E comia gafanhotos e mel silvestres. Veja que João não bebia bebida quente, só gafanhotos e mel silvestre. Mesmo assim falavam dele. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E, logo que saiu da água, viu o céu aberto, os céus abertos, e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Veja, essa época, Jesus era vivo, em carne, e foi batizado por João. Veja a honra de João. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, igual vivemos hoje em 2026, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando juntos do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e farei que sejais
pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Veja que até os demônios reconhecem Jesus, mas muitos hoje, em 2026, nem querem saber, nem dão a atenção às palavras que Jesus diz. Mas os demônios reconhecem e tremem. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Veja que Jesus disse: sai dele, e já ficaram maravilhados, já querem seguir Jesus. Mas qualquer um que fizer isso hoje, 2026, vão seguir do mesmo jeito, porque não conhecem a Cristo. Eles querem só benefícios. E que com Cristo tem muito sofrimento, mas Cristo está conosco. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. Quer dizer, não fez nada, ele só tocou, e a febre foi embora. É isso que Jesus manda todos que seguem ele fazer. Nossa fé é tão pequena, porque poderíamos estar curando diversas pessoas só pelo nome de Jesus. Mas vamos continuar, um dia podemos chegar. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Olha só, trouxeram todos os que estavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Tá vendo? Demônio conheceu a Jesus e o povo não. Ainda hoje, 2026, está assim. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade,
mas conservava-se fora de em lugares desertos e de todas as partes